Paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou André. Estou dando continuidade à continuação dos vídeos de batalhas espirituais, a fim de que muitos que dormem no engano despertem, porque tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Estamos vivendo em dias difíceis, aonde muitos crentes não acreditam que demônios existem, aonde que quem fala de inferno é ignorado, porque muitos estão cegos espiritualmente e não enxergam a realidade dos dois mundos, físico e sobrenatural. Muitos dizem, o inferno não foi inaugurado ainda, não existe ninguém lá. Apesar de Deus mostrar a muitos através de experiências e somos descredibilizados. Se o inferno não foi inaugurado, então o que explica a parábola do rico e Lázaro? Lázaro morreu, e foi para o seio de Abraão, e o rico estava atormentado nas chamas. O que isto significa? Sim, esta chama que o rico estava ao inferno. Meus irmãos, apenas falei estas palavras para abrir os vossos entendimentos nas Escrituras. Depois daquela batalha espiritual que teve em minha casa, logo após Satanás sair correndo de lá, aconteceu que ele não desistiu. Ele procurava uma ocasião para me matar dormindo. Graças a Deus que ele tem me dado o dom de discernimento de espírito. Em uma determinada noite depois da oração, eu fui dormir, e fisicamente eu estava dormindo, mas mesmo eu dormindo podia sentir as coisas no espírito. Isso explica a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Está escrito, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele porém estava dormindo, e os seus discípulos aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8, do 24 ao 26. Meus irmãos, perceba que nesta passagem Jesus fisicamente estava dormindo, porém espiritualmente estava acordado. A prova disso é, enquanto os discípulos estavam desesperados com o mar e o vento, ele dormia tranquilamente. E quando foi acordado, a Bíblia não relata que ele teve medo, mas relata que ele apenas repreendeu o mar e os ventos. Jesus estava dormindo no corpo, mas o espírito dele estava sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo. Da mesma maneira, isto aconteceu comigo. Em uma determinada noite depois da oração, eu fui dormir. Aparentemente no corpo eu estava dormindo, mas no espírito estava ativo. E eu senti quando um espírito de um demônio feminino veio bem perto de mim. Este demônio era da sensualidade, queria despertar desejos em mim. Ele achou que eu estava dormindo, porém eu estava sentindo ela no espírito mesmo dormindo. Senti quando ela andou, e chegou bem perto da minha cama. Senti ela esticar seu braço para com sua mão me tocar, mas ela não conseguiu e foi embora. Satanás queria me matar dormindo, então mandou seu agente primeiro, para verificar se estava fácil de me pegarem. E quando foi uma outra noite, eu estava dormindo mais uma vez, e eu senti ele passando ao meu derredor. Senti cada movimento dele até onde ele foi, mas ele não conseguiu chegar perto de mim, porque mais uma vez em carne eu estava dormindo, mas em espírito sentindo o que acontecia ao meu redor. Desde aí, Satanás tentava de todas as formas chegar perto de mim para me matar. Em uma determinada noite fui dormir. Satanás apareceu no meu quarto. Eu vi, quando eu olhava eu vi os seus olhos. Eram vermelhos com amarelado ao redor, tipo olhos de cobra, mas eram muito grandes. Eu vi ele na minha frente. Mas quando eu vi, senti uma ira em destruir ele, e queria ir para cima dele. Mas quando eu queria ir para cima dele, ele desaparecia como uma fumaça negra. Ele sumiu da minha frente, e apareceu já nas minhas costas mais distante, em uma distância de 3 a 4 metros de distância. Ele não conseguia chegar perto de mim. Então, aí entra a enganação de Satanás contra mim. Meus irmãos, vigiem. Satanás é mais sábio do que a raça humana inteira. Não esqueçam que ele enganou a terça parte dos anjos de Deus, que são seres sábios e têm muita inteligência do que qualquer ser humano, e ainda enganou Eva e Adão no jardim do Éden. Eu estava em espírito fora do corpo. Quando ele sumiu da minha frente e apareceu nas minhas costas, eu fiquei olhando ele distante de mim, e ele estava em pé. Então eu ouvi vindo da parte de cima do céu, uma grande voz, parecida com a voz de Deus que dizia, deixa Satanás chegar perto de você. Eu achando que era a voz de Deus disse, mas Senhor, não posso deixar Satanás perto de mim. E a voz de lá de cima dizia, deixa Satanás chegar perto de você. E eu pensava, como que Satanás sendo inimigo de Deus, e ele me pede para deixar ele chegar perto de mim. Então quando foi logo pela manhã eu acordei, e fiquei pensando, como Deus me manda deixar Satanás chegar perto de mim? Então o Espírito Santo me fez entender, que aquela voz não era a voz de Deus, mas era a voz de Satanás.
Ele ficou na minha frente enquanto a voz vinha do céu. Ele, sabendo que eu estava vendo ele, fez a voz sair do céu para eu cair na dele, pois ele, quem sabe, dizia: se ele está me vendo, e eu fizer uma voz como a de Deus vinda do céu, ele pensará que é Deus. Por que ele pensará? Não tem como ser Satanás, porque ele está aqui, e essa voz vem do céu. Ele queria, meus irmãos, que eu achasse que aquela voz era de Deus, e eu deixasse ele se aproximar de mim. Satanás tentou me enganar, como diz, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra à vista dos homens. Meus irmãos, Satanás é astuto, ele é a serpente enganadora. Vigiem para que vocês não caiam na enganação de Satanás. Ele quis me enganar. Se eu deixasse ele se aproximar de mim, com a voz que ele fez parecendo a de Deus, ele teria me matado. Mas Jesus não permitiu. Por que ele pode vencer a mente de um ser humano com suas artimanhas, mas não pode vencer um cristão que tem a mente de Cristo? Ele tentou enganar Jesus no deserto, mas Jesus venceu ele. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Tomem cuidado com suas visões. Se vem de Deus mesmo, Satanás está enganando muitos cristãos. Com sua inverdade ele engana, mistura um pouco de verdade com suas mentiras, e muitos não conseguem discernir. Não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo a Coríntios 11:14, como diz também: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E como diz nesse versículo de Gálatas, quem é esse anjo que vem do céu com outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo? Mas o apóstolo Paulo disse, que seja anátema. Jesus falou desse anjo enganador. Em Lucas 10:18 está escrito: e disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. O próprio Jesus disse que viu esse anjo caindo do céu. É esse mesmo anjo caído enganador que o apóstolo Paulo falou em Gálatas. Cuidado, meus irmãos. Satanás pode te enganar se você não estiver em retidão com Deus, pois só na palavra de Deus você conhecerá o caminho que anda, porque a palavra de Deus é luz para os seus pés, e enxergará o caminho, como diz em Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Encerro este testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, destrói o disfarce de Satanás, desfaça as obras e de seus agentes na vida destes irmãos. Senhor Jesus, aniquila Satanás e seus demônios, liberta os cativos, mostra a tua glória. Amém. Continuarei em outro vídeo sobre batalhas espirituais.